Amém, irmãos? Pai do Senhor, glória a Deus. Vamos nos pôr de pé. Hoje já vamos começar assim, ó. Satanás, você perdeu. Aqui você não manda e não tem direito. Então agora, em nome de Jesus, pega tudo que é teu. Tudo, toda a tua armadilha, toda a tua semente, toda a tua mentira, todo o teu espírito de doença, de desânimo, pega tudo agora em nome de Jesus. Tudo, bate em retirada agora. Em retirada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta semana que o Senhor nos abençoou. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, por ter nos perdoado pelos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelo nosso lar, pela nossa família. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E assim, Senhor, eu tenho um pedido a Ti neste momento, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha tocar na vida da Dona Maura agora lá em Londrina, Pai. Senhor, que seja feita a Tua vontade na vida dela, Pai. Que tire, ó Pai, o sofrimento dela, Senhor, em nome de Jesus. Coloque anjos lá naquele hospital, Senhor. Toca também na vida da Jaqueline, que lá está com ela, Senhor. Toca, Senhor. Acalma o coração desta família, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E que seja feito, Senhor, tudo conforme a Tua vontade. Pois muitas vezes pedimos algo a Ti, Senhor, que nem clamamos a Ti sobre a vida da Dona Maura, Senhor, mas não sabemos a Tua vontade. Então, mais uma vez, Senhor, que seja feito tudo, Senhor, conforme a Tua vontade, no Teu tempo, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, enche agora essa Tua casa com Tua presença, Espírito Santo. Deixa-nos sentir mesmo o Teu abraço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Ô Fábio, põe para mim Salmos 91, de 1 a 11. Amém. Aquele que habita, põe a linguagem de hoje, faz esse mesmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Foi longe. Diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é a proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade
mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você completará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: ó Senhor, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhes sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordens e a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. É isso que acontece quando a gente está firme na igreja, está sempre orando. Esse propósito que estamos fazendo ao domingo aqui agora, às 6h30, está ali orando, clamando. Isso acontece em nossas vidas. Esse Salmo 91, ele nos protege. Nós ficamos debaixo da asa dele. O mal se levanta, mas cai. A doença pode até nos atingir, mas nós somos curados. Algum problema financeiro pode até bater na nossa porta, mas nós saímos livres dele. Então, cada dia mais, pegue firme com o Senhor. Procura não faltar mesmo nos cultos. Vem de domingo às 6h30. Ore mais, busca mais. Para você amanhã depois não falar: por que meu irmão está sendo abençoado e eu não estou? Aí não vê só isso. Vê o antes. Como ele tem buscado. Esse teu irmão que você acha que está mais abençoado que você, olha o passado dele, como que ele tem buscado ao Senhor. Como tem sido a vida espiritual dele. Aí olha a tua, como está sendo a tua vida espiritual. Amém? Então faça um propósito, busca mais o Senhor, para que Ele venha dar cobertura dele. Amém? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé novamente, para estarmos louvando ao Senhor. Uma das coisas que eu quero que você entenda sobre nós buscarmos a Deus, né, e termos a presença de Deus em plenitude, é que nós precisamos antes ser igreja, né? Porque aqui na igreja, quando nós nos reunimos, então Deus ele pode operar de maneira completa. Então você pode buscar em casa, em oração sozinho, você pode buscar tudo, né? Mas Deus ele se manifesta através do corpo dele. Então, o pouquinho que cada um tem de diversidade, de dom, de ministério, de bênção e de alguma coisa que conseguiu próprio de Deus, né? Quando se junta com outro irmão, né, nós nos tornamos uma obra completa de Deus. Então, é impossível você ter certas bênçãos se você não fazer parte de uma igreja. Mas a igreja, ela é como se fosse aquele povo do Egito, que saiu do Egito e agora estava entrando na terra prometida. E quando eles foram entrar na terra prometida, a primeira cidade que eles foram tomar posse, foi qual? Quem lembra? Jericó. E Deus deu um comando para eles, deu uma ordem para eles. Mas teve um sujeito que desobedeceu a ordem. Então uma coisa que você tem que entender. Quem não é igreja, eu quero que preste atenção principalmente a liderança da igreja. Tá? Porque a liderança da igreja, quem quer ser líder, né? Quem ajuda, igual o Lu ajuda no culto, o Fábio, Lu e o coisa mora aqui no ministério. Você que
que ajuda o pastor, igual o Dorival, a Raquel, né, igual as pessoas que cuidam do ministério, o que tem que entender? Deus colocou Josué como líder, não é para Josué ser melhor do que ninguém, é para haver uma ordem. Então ele já exerce uma autoridade para ver ordem. E quando Acã, ele desobedeceu a ordem que Josué tinha dado, o que Acã fez? Ele desobedeceu a ordem, ele trouxe um prejuízo total para quem? Para o povo. Então, em vez de ser aquele povo, é a igreja. Então, quando tem um dos líderes, entende? Com um problema com o pastor, e que não está obedecendo o pastor. Por exemplo, o que o líder tem que fazer? O líder tem que pegar as coisas que o pastor ensina, em termos de princípio de caminho, e ensinar isso para os outros. Às vezes ele fica entojado do que o pastor está ensinando. Por quê? Porque ele não quer fazer o que o pastor está ensinando para os outros. Ele tem que passar. Ele tem que ir passando. Não sei se vocês estão entendendo. O pastor ensina e você vai ensinar as pessoas que você não vai lá, aprende com outro, aprende outra coisa e quer ensinar diferente. E ainda acha que sabe mais do que o líder. Então o que Acã fez? Acã achou que sabia mais do que o líder. Falou, o que tem? Você acha que eu vou deixar de pegar? O que vai acontecer? O que aconteceu, querido? Que ele ferrou todo mundo. Depois o povo, querido, de Israel, sem saber de nada, foi disputar com uma cidade bem pequenininha. Derrotaram Jericó, que era impossível, e foram lutar contra Ai. E por causa de um homem, o povo passou a maior vergonha. Perderam a guerra, apanharam, morreu um punhado de gente. Aí vai Josué, o líder, orar. O que está acontecendo? Aí lançaram sorte, né? E Deus revelou que era Acã que tinha pecado. Enquanto não matou. Então uma coisa assim que eu quero que você saiba. Se você estiver numa igreja e não estiver se sujeitando ao pastor, sai dela, porque você é igual a Acã. Às vezes aquela igreja não está indo para frente, aquela igreja está apanhando, o diabo está acabando com aquele ministério, simplesmente porque a pessoa não está obedecendo o comando de coração com o seu pastor. Entende? Eu não tenho problema de ter uma igreja pequena. Eu não quero ter Acã aqui dentro. Eu não tenho problema que você escuta outros pregadores. Não tenho problema com isso. Eu não quero que você deixe de ajudar aquilo que Deus está querendo fazer aqui. É melhor a gente sozinho fazendo o que Deus está mandando, entende? Do que ter uma pessoa que está ajudando a gente, que está com problema com a gente. Some, faz isso. Você peca menos, você se prejudica menos, você vai. Entendeu? Porque é melhor do que ser eliminado por causa de estar com rebelião. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós temos que entender que no mundo espiritual é igual uma jurisdição. Entende? É igual uma jurisdição. Então, o diabo, querido, ele não pode responder às nossas orações, deixar as bênçãos de Deus chegar até nós, se houver algum desacordo com a palavra. O desacordo com a palavra vai gerar maldição. Vai trazer, e todas as histórias que aconteceu com o povo de Israel, são exemplo para nós hoje cuidar para que não aconteça com a igreja. Então a igreja, ela precisa ter uma coisa para poder ser poderosa, que chama amor. Mas não é esse amor sentimental, abraçar, isso aí faz parte, tá? Isso aí é uma coisa, né? A gente não precisa falar disso. É amor, assim, de um torcer pelo outro, querer o bem do outro. E por quê? Porque daí, né, vamos dar um exemplo, né? Quando eu dou uma bronca em um membro, quando eu dou uma bronca no líder, quando eu dou uma bronca num filho, o que determina que é amor é por que eu estou dando aquela bronca. Então, se eu estou dando uma bronca porque eu quero ver ele bem de saúde, bem ele financeiramente, querendo tirar ele da mão do diabo, eu sou uma pessoa que está tendo amor. Amor é aquilo que você faz com o teu filho. O teu filho se dá bem na vida. Por exemplo, não é amor você ficar coitando o teu filho e deixando ele despreparado para o mundo. Correto? Amor é de você preparar teu filho para o mundo.
Porque se o seu filho for um frouxo, uma coisa, amanhã depois ele vai enfrentar uma guerra, o mundo não vai ser igual você tratou ele. Você acha que o mundo vai ter paciência com o teu filho que você está tendo? Não, então você já tem que treinar teu filho. Na hora que você estiver treinando teu filho, vai parecer que você não gosta dele. Teu filho vai pensar que você odeia ele. Teu filho vai pensar que você está de marcação com ele. Mas na realidade você está treinando ele. Então o amor de Deus é assim. Deus faz nós passar por deserto, provações, dificuldade, luta, tribulações. Tudo para quê? Para preparar nós para a guerra. Amém, querido? Diga comigo, Deus prepara nós para a guerra. Porque a guerra nossa, ela é espiritual, ela é na mente, ela é no coração. Diga comigo, a minha guerra é na mente. Fala, é no coração. Entende? A minha guerra, querido, é sentimento, vontade, desejo, é pensamentos, é raiva, ira, contenda, é discussão. A minha guerra é essa. Entende? Tudo que o diabo quer é que nós entramos no jogo dele, aonde ele domina, aonde ele tem acesso à nossa vida. Pegaram, gente? E o que é você andar na palavra? Na palavra é você andar na proteção, na guarda, é você ter autoridade, é você ter domínio, é você dar comando, mas você não vai ter comando fazendo as coisas fora da palavra. Pegaram? Então, uma das coisas maravilhosas que nós temos que saber é que para ter uma vida de oração eficaz, eu tenho que estar firme na igreja, comprometido com a igreja. Esse compromisso, querido, é mais de unidade com o líder. Diga comigo, é mais de unidade com o líder do que tudo. Fala aí. Pegaram? Por quê? Porque o líder, se ele errar, ele vai responder diante de Deus. Mas se você for rebelde ao teu líder, você está pecando direto contra Deus. Quando o povo quis um rei, Samuel foi reclamar. Deus falou para Samuel, Samuel, não é você que eles rejeitaram. Por que você está triste? Eles rejeitaram foi a mim. Entende? Porque quando alguém está em rebelião contra o pastor no coração, ele não está em rebelião contra o pastor. Ele está contra Deus. Para ele sair disso, ele tem duas coisas. Ele se converte, começa a pegar firme, se arrepende, ora e começa a ficar junto com o teu pastor como nunca. E nunca ensinar coisa para os outros que o pastor dele não está ensinando. Nunca levar o povo para lugar que o pastor não está levando. Nunca ir para lugar que o pastor não está mandando. Isso é ficar firme na igreja. Não é questão de faltar, de vir, de não vir. Porque tem gente que ele pode ser mais da igreja, mas não pode frequentar a igreja todos os cultos. A gente fala frequentar todos os cultos, é lógico, porque às vezes uma das coisas que a pessoa mais faz é faltar no culto. Mas tem casos que a pessoa não veio, mas queria estar aqui muito mais do que quem está. Então não é esse que é o caso. Pegaram, gente? Também não é o caso também, querido, da pessoa que não está fazendo. Tem pessoa que está fazendo, igual, por exemplo, um dia, eu cheguei no Lu e falei assim, Lu, toda vez que tiver um pastor aqui, e eu te der um comando, mesmo que aquele pastor dê um comando para você, você me obedece. E o Lu falou para mim assim, mas eu não tenho que obedecer ele? Eu falei, mas quem que é o pastor da igreja? Então, a primeira coisa que você tem que saber, é igual no exército tem a sua hierarquia. Quando alguém recebe uma ordem do seu superior, aquela ordem, ele não desobedece por nada nesse mundo, nada nesse mundo. Então, tudo bem, o Lu estava achando que ele estava certo. Mas a partir do momento que eu dei esse comando para ele, se ele repetir, aí já é o quê? Teimosia, rebelião. Na realidade, ele não está honrando o seu líder. Pegaram? Então, por exemplo, pode estar aqui o Benihim pregando. Se o Benihim falar, eu quero o som assim, eu vou lá, Lu, eu não quero assim. Quem que o Lu tem que obedecer? O Benihim ou o Trovati? Entenderam? Por quê? Porque o Benihim, ele é um convidado, mas o líder, a autoridade, o dono, o pai,
o representante, aquele que foi outorgado para poder liderar o ministério é eu, não é o Benihim. E se o Lu tiver, toda hora que ele tem, ele troca de autoridade porque é a pessoa mais importante, então ele não tem pastor. E se ele não tem pastor, ele não pode ficar aqui na igreja. Eu estou citando o Lu, né, para você entender, mas todo mundo é igual. Todos vocês, estou citando o Lu porque é mais fácil de vocês entender. Então, na hora que tiver uma festa, tiver uma coisa, eu chegar lá e falar, ó, eu não quero assim. O que vocês têm que fazer? Pastor não quer assim. Muda na hora. Não é por causa do pastor ser coisa, diga comigo, é por causa de legalidade, fala espiritual. Tá bom? Vocês entenderam isso? Agora eu vou te explicar o que acontece quando você não obedece uma legalidade espiritual. Então, uma das coisas que nós temos que compreender é que o mundo espiritual, ele é guerra. A primeira coisa que você tem que saber para você ter autoridade, você precisa aceitar Jesus. Diga comigo, aceitar Jesus. Fala aí. A hora que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, acontece uma coisa que você nunca pode misturar com o que o pastor vai falar. Salvação. Você recebe o poder para ser feito filho de Deus. Quando nós nascemos como filho de Deus, nós nascemos no reino de Deus, para o reino de Deus. Mas aonde nós estamos? Em que ambiente que nós vamos viver? Hein, gente? Diga comigo, no ambiente do reino dos homens, falei. Então, o reino, quando fala assim, ó, Jesus ensinando a orar. Agora eu estou pregando sobre oração, tá? Diga comigo, pastor, está falando sobre oração. Fala, diga comigo, antes, ele explicou um posicionamento, fala aí, para Deus ouvir a nossa oração. Então vamos dar um exemplo assim, Deus ouve todas as orações, e Ele quer responder a máximo que Ele pode. Pegado? Então diga comigo, Deus ouve todas as orações, e responde o máximo que Ele pode. Então qual que é o nosso trabalho? É fazer com que Deus tenha lugar na nossa vida para responder todas as nossas orações. Então quando Jesus ele vai ensinar a orar, ele fala assim, Pai nosso que estais no céu. O Pai é nosso. E Ele está no céu. Ele não está na terra, Ele está no céu. Ele fala assim, venha a nós o vosso reino. Então na hora que Ele fala, venha a nós o vosso reino, então ali você já está dizendo, ó, Deus vai reinar na minha vida. Aí naquele momento você tem que saber, Deus vai reinar na minha igreja. Deus vai reinar na minha casa. Deus vai reinar no meu trabalho. É isso que você está dizendo. Venha a nós o vosso reino. Aí fala assim, seja feita a tua vontade. Aqui na terra como é feita aí no céu. Agora, gente, nós começamos uma vida com Deus. Quando a Bíblia diz que você aceita Jesus, você nasce diga comigo, nasce de novo. Então você nasce no mundo espiritual agora para Deus. E ali você precisa crescer. E aí nós vamos descobrir, que antes nós éramos filhos do diabo. Que antes nós éramos filhos das trevas. Que nós era de um mundo condenado. Então o mundo jaz no maligno, nós era do maligno. Nós vivíamos no reino de escuridão. Mas o que Deus fez? Para você entender o que é autoridade, gente. O que é autoridade? O que é o reino? O que é jurisdição? Você precisa compreender o seguinte, quando Deus criou o homem, Ele disse para o homem, sujeitai e dominai. Diga comigo, sujeitai e dominai. Naquele momento, Deus passou
a escritura da terra para você. Para nós. Comigo, para nós. E ele deu uma ordem, sujeitar e dominar. E naquele momento que ele falou sujeitar e dominar, então ali está que você tem que ir dominando. Então, para você dominar, você nasceu sem nada, pelado. Você começa a ser criado pelos teus pais. Por isso que pais é autoridade. O pai te deu mamadeira, comida, escola, tal. Então o teu pai tem autoridade sobre você. Por quê? Porque Deus deu você para os seus pais. E seus pais têm autoridade sobre você porque é Ele que te ensinou, Ele que te criou, Ele que te coisa. Ah, não, foi a escola que me criou, mas quem que comprou? Quem que deu a roupa para você? Quem que limpou tua bunda quando você nasceu? Quem que te amou, te pôs você para dormir, cuidou para você não morrer quando era pequeno? Teu pai, tua mãe. Teu pai, tua mãe é autoridade sobre tua vida. Meu pai e minha mãe é autoridade sobre a minha vida, porque eles são meus pais. Foi Deus que instituiu. E se eu já começar aí, desonrar pai e mãe, que é o mandamento com promessa, eu já começo a acabar com a minha história, com a minha vida. Ali, querido, o diabo, diga comigo, o diabo é o nosso adversário. Aprendam isso, liderança, aprendam isso. Você vai descobrir que agora, querido, você tem que santificar a tua vida por causa da justiça de Deus e por causa da astúcia de Satanás. Satanás, ele usa, querido, a palavra de Deus para poder acabar com a tua vida. E ele não te destrói de repente, porque ele vai te usar como uma íngua na igreja, uma íngua no seu trabalho, como uma porcaria ali para poder estragar a vida dos outros também. Por quê? Porque Satanás, querido, ele quer, querido, que você desobedeça a palavra de Deus. Ele não quer acabar com a tua vida de repente. Ele tem vontade de fazer isso. Ele tem vontade de te eliminar e jogar lá no caldeirão do inferno. Mas o que ele quer, querido, é que você tenha uma vida de desgosto, de sofrimento, de pobreza, de miséria. Ele quer que você seja empregado e não patrão. Ele quer que você seja cauda e não cabeça. Ele quer acabar com a tua vida. E Deus disse assim, sujeitai e dominai. Deus já disse assim, seja produtivo e comece a dominar, ter autoridade, ter isso, ter aquilo. E nós temos que aprender sobre esse negócio de autoridade, para nós começar a exercer bem a autoridade que Deus já nos deu. Entende? Como é que eu exerço bem a autoridade que Deus já me deu? Com submissão total a quem é autoridade sobre mim. Tenho patrão? Total. Eu estou usando a autoridade que Deus me deu, entendeu? Né? Para poder consolidar a minha bênção. Aquela pessoa confiou um trabalho para mim, então eu vou fazer com excelência, com coisa. Não esperando receber recompensa do patrão, mas esperando receber um milagre de Deus. Porque amanhã vou ser patrão. Eu entendi isso, querido, logo no começo, porque eu fazia muita libertação, muita batalha espiritual. E o sucesso da minha libertação, que logo eu passei a perna em todos os meus líderes de libertação, foi que eu comecei a entender que o diabo era legalista. E eu precisava ser legalista. Entende? Não legalista para poder ser salvo. Diga comigo, não para ser salvo. Diga comigo, não para merecer alguma coisa. Fala aí. Digo, mas por causa da justiça de Deus, falei. Por causa da justiça do meu Pai. Entende? Porque se eu não aplicar as regras do meu Pai certinho, que ele não aplicar certinho a regra do meu Pai, eu vou dar uma ordem para o diabo rir da minha cara. Mas se eu for fiel ao meu patrão, se eu for um cara justo e fiel aos meus pais, se eu for fiel aos meus clientes, se eu for fiel à minha esposa, se eu for fiel à minha igreja, se eu for fiel ao meu pastor, se eu procurar ter um coração limpo diante de Deus, querido, quando eu chego diante do diabo, querido, não precisa se preocupar, querido, você dá um comando, ele tem que obedecer. E eu não estou falando dessa, querido, libertação de mandar demônio embora de corpo, não.
Eu estou falando, querida, da libertação financeira, que faz quantos anos que você trabalha, ganha dinheiro e não tem dinheiro. Para você ter autoridade para prosperar, você tem que aprender que primeiro você tem que ser uma pessoa que cumpre as leis de Deus. As leis de Deus que são para que o diabo não te cobre diante de Deus. Não cobre o teu couro diante de Deus. Olha bem, quando você tem uma casa alugada, você paga o aluguel certinho, paga em dia, o diabo, querido, ele não pode entrar na tua casa. Por quê? Porque você paga o aluguel dela. Pegaram? Mas ele vai entrar, por que a Bíblia chama ele de ladrão? Né? Ele vai entrar. E vai morar na tua casa. Mas se você paga o aluguel dela certinho, você fala para o diabo assim: ô diabo, eu pago o aluguel certinho dessa casa. Então eu não quero você aqui, em nome de Jesus, sai. Ele vai sair por causa do nome de Jesus. Mas se você usar o nome de Jesus, estiver com o aluguel atrasado, ele vai falar: eu não saio, porque nem Deus pode me tirar da sua casa, porque o aluguel está atrasado. Você está morando ilegalmente nessa casa. Pegaram? Assim, querido, assim são outras coisas. O diabo, querido, ele entra no teu casamento. E você de vez em quando olha uma pornografia na internet. E você vai falar assim: diabo, você está atrapalhando meu casamento. Está fazendo eu não sentir prazer com a minha esposa, nem minha esposa sentir prazer comigo. Então você pega e sai daqui. O diabo fala assim: não sai. E se o anjo de Deus chegar lá: diabo, você vai ter que sair. O diabo vai falar assim: não sai, porque ele não para de ver pornografia. Diga comigo: o diabo é legalista, ele só tem o que nós damos para ele. Pegaram? Você faz qualquer tramóia, entende? Que coloca você numa condições de maldição. O diabo vai praticar a maldição, que ele não vai deixar você. Tem gente que começa a colher, querido, a hora que ele mais precisa. Entende? Tanto bênção como maldição. Se você for fiel a Deus, querido, você vai passar muitos perrengues, porque Deus vai te preparar. Mas na tua velhice você nada de braçada. É promessa de Deus. Pegaram? Mas se você, querido, prosperar, der tudo certo agora que você está novo, fazendo coisa errada, fica tranquilo, porque o diabo está esperando na hora que você mais precisar, para poder fazer você sofrer mais ainda, que é a hora que você ficar velho. Você desobedece um princípio que Deus dá para a tua igreja, através do teu pastor, fica tranquilo. Se você não estiver colhendo agora, você vai colher lá na frente. Na minha história de evangélico, eu lidei com muitas pessoas, milhares de pessoas, e muitas delas marcaram a minha vida. Eu lidei, querido, com pastores muito usados por Deus, e eu falei para eles assim: o ministério de vocês tem tempo, não vai dar BO. Não o ministério deles, a vida deles, né? Por quê? Porque eles tinham conduta, que estavam semeando. Eles não tinham cuidado com a finança, eles não tinham coisa assim, tal, né? Eu falei assim: e você, se você violar essas coisas, amanhã depois pronto. E quase todos os pastores meus que tinham falha na questão de administração financeira, praticamente todos morreram na Covid. Morreram novo. Entende? Foram colhidos antes, porque ia dar BO. Diga comigo: a conta chega. A conta vai chegar.
Então, e a conta chega, querido, porque você está dando milho para o diabo. Você está dando milho para o diabo. Então, quando a Bíblia fala assim, ó, vigiai e orai. E outra coisa que a Bíblia fala, sem arrependimento não há remissão do pecado. Então, o que nós temos que entender? Tem coisa errada na nossa vida, nós estamos dando milho para o diabo? Então, o que nós temos que fazer? Converter. Mudar. Eu vou honrar meu pastor, eu vou praticar amor na minha igreja, eu vou ser humilde e eu vou exercer só a autoridade que Deus me dá e vou obedecer a autoridade que está sobre mim para poder arrependeu. Colocou nesse lugar de diga comigo, lugar de proteção. Agora olha bem, resolveu isso, você precisa compreender, quem não peca todo dia? Quem? Agora eu vou falar para você por que você tem que orar. Todo dia que você levanta de manhã cedo, o diabo, os seus demônios, eles são ativos. Para você entender, para cada um de nós, existem milhares de demônios para cuidar de cada um de nós. Milhares. E eles trabalham de perto e de longe para poder ferrar a tua vida. Às vezes, né, eu tenho um cliente que eu vou vender um pneu lá em Curitiba e ganhar dinheiro. Já tem um demônio lá atrapalhando. Pegaram? Às vezes, né, já tem uma compra grande aqui uma venda grande para mim fazer aqui na região, já tem demônios lá atrapalhando. Concorda comigo, Alfredo? Hã? Chega primeiro, não, ele já está vendo o mundo espiritual e já está trabalhando contra a tua vida. O Edson aqui tem uma prova disso, que uma vez, né, eu falei para ele, um dia eu vou te provar que o diabo atrapalha os seus negócios. Né? E o diabo, querido, contou para nós, né, um dia lá, o dia, a hora e o nome do cliente da última carga que ele atrapalhou o Edson vender. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Então, se você não tiver uma vida de oração, o diabo está trabalhando de dia e de noite, dia e de noite para a tua vida. E as coisas no mundo espiritual, elas são igual, você lança como semente no mundo espiritual. Aí no mundo espiritual aquilo cresce. A promessa de Deus é assim, ó, Deus vai falar assim, Deus falou assim para mim, eu vou te fazer um homem rico. E eu comecei a lançar semente no mundo espiritual, aquela semente que dela nasce, ela cresce, passa por perrenga, tem luta espiritual, e se eu não tiver uma vida firme com Deus de oração, essas coisas assim, no mundo espiritual eu sou saqueado, eu sou roubado, eu sou destruído ali. E a minha vida nunca vai para frente, por quê? Porque no mundo espiritual eu não rego, eu não cuido, eu não através do quê? Diga comigo assim, estou entendendo um posicionamento de obediência e de oração. Isso é batalha espiritual. Isso que é batalha espiritual. E aí, né, querido, olha bem, como nós temos o exemplo, né, que ficou provado e consolidado do caso do Edson. Então você acha que na tua vida está do jeito que está, porque é normal, é natural, é não sei o quê, não tem esse negócio de diabo. Então, querido, eu sinto muito dizer, igual aconteceu com o Edson, está acontecendo com todos nós, inclusive com o teu pastor. A diferença é quem tem consciência disso e começa, querido, a ter tremor em respeito à palavra. Por quê? Porque você quer ter uma vida legal, uma vida boa. Você não quer ter uma vida desgraçada. Você acha que o diabo vai ter dó de você, querido? Não. Então nós temos que ter um posicionamento. Por que eu tenho que cuidar do meu coração? Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Agora a Bíblia fala, cuidado com teus pensamentos, porque o coração é o pensamento. Cuidado com o que você pensa do teu pastor. Cuidado.
Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o teu coração, com o teu pastor. Pegaram? Cuidado. E olha bem para você ver, né? Se você não gostar do que eu estou falando, você vai para outra igreja. Te dou esse conselho. Chega lá, querido, naquela outra igreja. Entendeu? Cuidado. Porque você se submeteu a outra autoridade. Cuidado. Não tem uma autoridade que não é composta por Deus. E o teu pastor ser errado, ser coisa, não justifica, entende? Você desobedecer a autoridade. Não justifica. Então, cuidado com o teu coração. Cuidado. Por isso que eu prefiro que a pessoa saia do ministério. Eu prefiro ficar sozinho do que saber, né, querido, que as pessoas estão sendo prejudicadas por causa do modo de pensar de mim. E não vai ter pastor perfeito. Se você for outra igreja, você vai gostar do pastor uns 2, 3 meses. Depois que, do mesmo que aquele pastor for manipulador, falar só o que você gosta, você vai enjoar e vai começar. Porque o pensar, o não gostar, é da nossa natureza. Nós tínhamos problema com nossos pais. Nem falar que você não tinha, que você tinha sim. Depois você tinha problema também com as pessoas na escola, você tinha problema com pessoas no mundo. Agora você tem problema na igreja, só que Jesus está falando que isso é coisa da velha criatura. A nova criatura, ela tem que se arrepender, para ser redimida e começar a fazer o que é correto. Agora, tudo que você não fez para o teu pai, para a tua mãe, você tem que fazer para o teu patrão, para o teu pastor, para o teu líder. Pegaram? Tudo que você não fez para o teu pai e para a tua mãe. Isso é remissão. Isso é conversão. Para quê? Para maldição, querido, ela perdeu o direito legal de ficar habitando em você. Deus, você não vai perder a salvação de qualquer jeito. Porque isso não vai, vamos falar a verdade, isso não vai te salvar. O que vai te salvar é a graça, é crer em Jesus Cristo. Mas quando você entrega a vida para Jesus, querido, você é chamado de Cristo. Então você tem que fazer o que Cristo faria no teu lugar. Entende? O que Jesus faria no teu lugar? O que Jesus faria como funcionário? Como Jesus trataria o seu pai, sua mãe, seu patrão? Então, o que você tem que saber? A questão é legalista. O diabo, diga comigo, o diabo é um promotor que cumpre a lei à risca. Querido, o apóstolo Paulo, Jesus, ia ensinar tanto sobre batalha espiritual, se caso não fosse esse o caso. Jamais, querido, Jesus falou que essas batalhas, né, de espiritual que nós vivemos, é questão de salvação. O final é que o diabo quer também te condenar. O final é esse. Mas a batalha nossa, querido, é para nós termos autoridade. Só para vocês entender. Quando não existe uma circunstância na tua vida que promove uma promoção para Deus te levar em alto nível de guerra, entende? Quando não existe, Deus vai fazer você passar por um deserto, por uma provação. Deus vai fazer que haja um levante contra a tua vida, um acidente na tua vida, algo que vai te fazer você passar por uma situação, para que Deus possa te levar a uma situação de autoridade contra o império das trevas. A nossa luta não é contra os seres humanos, é contra os principados e potestades. Para Deus te promover, para você ter uma autoridade sobre a cidade, Deus tem que fazer você passar por circunstância, situação. Aí naquela situação você vai ter que obedecer à palavra. E se você não for bom da palavra, você já pode ser reprovado, porque não estudou a palavra, não meditou na palavra, não se preparou para aquela prova. Depois de aprovado, você vai receber
uma condenação, como é que chama? Condecoração. Condecoração de autoridade. Aonde você for, querido, o diabo te conhece naquela área. Pergunta para Raquel, para o Dorival, quando nós íamos em cidade de fora, os demônios que mandavam na cidade manifestavam e falavam: o que esse povo veio fazer aqui? Os demônios ficavam aterrorizados por causa da autoridade que Deus tinha colocado no nosso ministério, quando nós estávamos na outra igreja ainda. Por causa de quê? Nosso posicionamento. E como é que então você precisa entender, para você ter uma vida de oração eficaz, você tem que ser uma pessoa legalista. Para ser legalista, você precisa ler a Bíblia. Por quê? Porque Deus nunca vai negar a justiça dele. E o diabo nunca vai perder se você deu a brecha para ele. Agora, olha bem, eu vou trabalhar amanhã. Quantas brechas será que eu dou para o diabo até 6 horas da tarde, Raquel? Muitas. Estou falando eu, que sou legalista. Por quê? Porque ninguém nesse mundo consegue, querido, trabalhar no lugar, no negócio, sem estar. O Luciano mesmo, né? Ele tem um jeitão que toda hora ele, de um jeito de falar, de uma coisa de falar assim, ó, ele me provoca lá a minha autoridade lá na loja. Toda hora. O Lu nem sabe disso. Aí o que acontece? O diabo pega aquilo lá, pode até acabar com o ministério por causa disso. Entende? Então o Lu tem que pegar. Como é que ele resolve isso? Talvez ele nunca vai mudar. Porque talvez é uma coisa que não consegue. Ele quer mudar, mas não consegue. Quer mudar, não consegue. Nem sabe como mudar. Então o que o Lu vai fazer? Estou falando do Lu, porque daí a gente falar só da gente é ruim, né? Aí o que o Lu pode fazer? O Lu pode todo dia, de manhã cedo, Deus, eu vou trabalhar. Deus, e eu sou um cara despreparado. Eu não vou saber, Deus, me comportar direito hoje. Mas eu estou aqui, Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tenha misericórdia de mim. Me ajuda, por favor, Deus. E aí ele já sabe algumas coisas que ele está errando. Deus olha para mim através do sangue de Jesus. Ele levanta, e o Senhor me perdoa, Deus. Naquele momento, se o Lu orou humilde, colocou humilde, diga comigo, todos os pecados, falei, estão confessados, falei. Diga assim, Deus não vai poder, falei, promover ele naquilo que ele ainda não acerta, falei. Fala assim, mas Deus vai preparar ele, por causa daquela oração, para ele ir aonde Deus deseja levar, falei. Vocês estão entendendo o que o pastor está falando? E se nós não conseguir, nós não vamos chegar onde Deus queria. Mas se eu fizer assim, Deus sempre vai estar me ajudando, me preparando para me levar onde Ele quer. Por isso eu falo para vocês, primeira coisa, ó, e se eu levantar de manhã cedo igual um animal, me troco e não deu tempo de orar e eu saio que nem um animal para a rua. Os demônios vão agir sem misericórdia. Naquele dia, querido, você vai ver que você ganhou. Você pega seu salário, divide por 25 dias, você vai ver que o diabo vai arrumar uma coisa que vai te dar um prejuízo maior do que o teu dia. O diabo vai fazer você perder dinheiro aquele dia ou deixar de ganhar. Os teus negócios que começa a ficar travado. Por que eu gosto de falar muito sobre dinheiro? Porque não tem coisa para o diabo atacar mais do que dinheiro. Aí o diabo, querido, começa a mover. Por quê? Mas existe o quê? Existe falta de oração. Falta de humildade. Falta de querer, querido, cavar diante de Deus os seus erros, para ver se você melhora.
Porque quando Davi foi orar para Deus, falou: Senhor, vê se há algum caminho mau em mim. Porque a maioria das pessoas, querido, elas pecam contra a gente. Entende? Elas pecam contra a gente e não sabem que estão pecando. Só que você tem que entender sobre a autoridade para você saber contra quem nós estamos pecando. Eu cheguei a ser patrão, entende? Mas eu sabia quem que eu tinha que respeitar, quem que eu tinha que honrar, quem que eu tinha que fazer. Por isso que eu estou aqui. E para você um dia, querido, estar num lugar de autoridade, você vai ter que aprender a obedecer a autoridade, para depois você saber que você tem que pôr as pessoas para te obedecer, mas aquilo não ser motivo de orgulho no teu coração, não ser nada disso. Você vai ter que ter amor pelas pessoas, porque você quer que as pessoas te obedeçam por bem delas. Porque para você não vai fazer diferença. Financeiramente, para mim, faz diferença nenhuma mais. Então, se eu não tiver amor, eu sou o primeiro que sai do ministério. Pegaram? Se o meu interesse for aqui ser famoso, entende? Eu sairia do ministério também, porque eu nunca fui tão desonrado, entendeu? Com as coisas que eu faço, quanto na igreja. Mas eu não faço para ser famoso, né? E todo servo de Deus sincero, ele não faz as coisas para agradar pessoas. Ele faz as coisas para poder abençoar as pessoas. Então, como é que Deus vai te levar a um lugar de alto nível, sendo que a tua natureza, quando estiver naquilo lá, vai ficar muito fora o coração teu do propósito de Deus? Para mim querer que uma pessoa venha na minha igreja, eu tenho que ter muito amor hoje, porque eu não tenho ambição nenhuma de vir alguém aqui. Até de vez em quando eu converso com o Dorival, né? Uma pessoa, querido, uma pessoa é um universo de problema e de problemática, de complexidade. Uma pessoa. Aí quando você se torna um líder que entende isso, a tendência sua é não gostar mais de gente. Porque pessoas vêm e depois, e você sabe o que as pessoas vêm ainda? Você pega, ora por elas, ajuda financeiramente, ajuda espiritualmente, ajuda não sei o quê. Depois essas mesmas pessoas saem falando mal de você, falando que você não ajudou, falando que você é culpado de tudo que está acontecendo na vida dela. Ela esquece que veio doente, quebrada, que hoje tem uma casa porque Deus abençoou, tem um carro porque Deus abençoou, tem uma prosperidade porque Deus abençoou, e foi tudo através da igreja, tudo. Mas o dia que ela saiu, querido, o pastor é culpado de tudo que ela não conseguiu. Aí vocês acham que um pastor, de verdade, vai ter a ambição que as pessoas têm de ter uma igreja grande só porque quer uma igreja grande? Tem que fazer isso, querido, porque Deus, é uma missão que nós temos, resgatar as almas perdidas. Trazer as pessoas perdidas aqui para conhecer Jesus, porque a gente vai ser sacrificado. Não saiu um lote de pessoas agora do ministério? Né? De vez em quando você vai ouvir um falar lá, na hora que ele vai falar por que ele saiu, né? Tudo aquilo que abençoou eles enquanto eu estava aqui, ficou para trás. Então, se nós não tiver gratidão, entendeu, né? Se nós não tiver gratidão, mas gratidão, e nunca esqueceu o que Deus fez, claro que nós somos o próximo que vai sair da igreja. Se o coração já não está bem longe faz tempo. Oi, Raquel. Espera aí, fala no microfone, senão o pessoal da internet não vai ouvir, né?
É a paz do Senhor. Para nós vermos como que é grave esse negócio de falar contra a autoridade da igreja, contra a autoridade que o Senhor Deus levantou. Aqui em Números capítulo 12, Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. Mas que negócio é esse? Deus só fala com Moisés? E lá no verso vai dizer assim, que Deus ouviu. Quer dizer, Moisés não ouviu, mas Deus ouviu. E mais embaixo, no verso 9, vai dizer assim, e a ira do Senhor se acendeu contra eles. Moisés não ouviu, mas Deus ouviu. Então, tudo que fala escondido nas costas, Deus está ouvindo, e a ira do Senhor vai se acender contra essa pessoa por estar se levantando contra uma autoridade. Vocês entenderam isso, gente? Às vezes, né? Às vezes, nós ficamos meio confundidos com as coisas que estão acontecendo na nossa vida, na cidade, no país. Nós ficamos confundidos. Mas nós gostamos de ter a nossa ideia, a nossa proposição ali, né? Nós queremos dar a nossa opinião. Mas é perigoso fazer isso. O que nós temos que ter é a vida de oração, igual os homens de oração da Bíblia. Se nós levantar de manhã cedo, em vez de nós ficar falando do Lula, por que não vamos orar? Em vez de nós ficar falando do Alexandre de Moraes, por que nós não vamos orar? Você não sabe. É igual Davi falou, né? O cara estava amaldiçoando Davi, né? Davi, o que ele falou? Deixa ele, porque vocês não sabem se Deus não está usando ele para castigar o meu pecado. Em vez de nós orar, né? Ficar falando mal do Alexandre de Moraes, por que nós não vamos orar a Deus e falar, Deus, eu quero te louvar, Deus, porque o Senhor pode estar usando o Alexandre de Moraes para castigar o pecado da nossa nação. Ajuda a nossa nação a se converter. Porque nós não estamos aguentando esse sofrimento. Né? Mas ora a Deus, mas não fala mal do Alexandre de Moraes. Agora, vamos falar a verdade. Eu não falo mal do Alexandre de Moraes. Eu não falo mal de governo. Falo. Então, como é que eu faço? Eu estou aqui mostrando para vocês que existe uma guerra dentro de mim para amar. Para amar os caras, para amar. Entende? Aí você fala assim, pastor, mas isso é difícil. Mas pensa assim, você vai morrer. Na hora que você morrer, começa tudo do zero. Aí o que você falou mal do Alexandre de Moraes vai ser contra você. E se você orou e abençoou a vida dele, vai te dar galardão. Pegaram? E isso está prestes a acontecer, de nós mudar de lugar, e se nós não obedecemos a palavra de Deus, né, nós vamos se ferrar. Então, o que eu tenho que fazer para ser um homem de oração, de autoridade, de bênção? Amanhã depois, querido, eu vou mostrar para vocês o que é autoridade, né? O irmão do Juarez Santana, ele não gostava de crente. E ele tinha bronca com Eli, com Juarez, com coisa e tudo, né? Não é que ele tinha inimizade, mas ele não gostava de crente, ele tinha E ele ia quase todo dia na loja, quando eu abria a loja, lá de baixo ali, né? Ele ia lá na loja falar mal do irmão dele, tirar sarro de mim, né? Falando que eu era um trouxa de ir na igreja. E direto. E eu tratava ele com simpatia, eu brincava com ele, né? E dava umas tacadinhas nele, né? Uma evangelizada bem light nele, né? Eu fui tratando aquele cara com carinho, né? Entendendo ele, por quê? Porque eu também não gostava de crente, né? Então eu ficava imaginando, eu falei, eu não vou tratar esse cara, né? Como os outros, não, eu vou tratar ele como eu gostaria de ser tratado quando eu não gostava de crente. E foi. Aí o irmão do Juarez teve cirrose.
e estava internado, morre, não morre, em Londrina. Foram lá na igreja, falaram para mim, né? E eu chamei o Luciano, que era o meu colega de oração. Falei, Luciano, nós temos que ir lá em Londrina. Você vai comigo? Vamos. E fomos lá para Londrina num domingo, só para evangelizar o irmão de Juarez, que o irmão de Juarez ia morrer. E nós queríamos ganhar ele para Jesus. Nós chegamos lá naquele domingo, mais ou menos 10 horas da manhã, entramos no quarto. O quarto estava cheio de autoridade de bandeirante, cara rico, né? Porque ele era um cara meio importante na cidade. Então estava lá um dos japoneses mais ricos da cidade, estava lá umas autoridades da cidade, tudo em volta da cama ali, conversando. E o irmão de Juarez assim, ó, tudo ali, diga comigo, todo mundo era importante lá, fala aí. E eu, né, era o Zé Trovati, era um crente novo. Novo assim, eu tinha uns 4 anos de crente, eu era um Zé Ninguém. E eu e o Luciano, eu cheguei na beira da cama assim, ele não estava muito legal, né? Ele, de todo mundo que estava ali, ele ficou abismado e admirado de eu ter ido lá. Ele não admirou de ninguém lá. Por quê? Porque eu era um cara que ele criticava. Como é que ele fala assim? Como um cara que eu ia lá zombar e criticar dele veio aqui me ver? Ele ficou impactado, Raquel. Ele falou, Trovati, você aqui, eu esperava tudo na minha vida, menos você aqui. Aí eu falei para ele, Zé, não tem jeito de falar com você hoje. Vamos fazer o seguinte, amanhã eu volto aqui. Só que até amanhã você vai, falei baixinho no ouvido dele, até amanhã você vai orando e pedindo, Deus fala comigo. Deus fala comigo. Fica pedindo para Deus até amanhã. Aí no outro dia eu voltei, né, era numa segunda-feira. Cheguei lá, graças a Deus ele estava um pouco melhor, acho que ficou melhor por causa do remédio, estava num lugar sentado e tal, ele estava bem melhor, mais lúcido, né? E eu peguei e comecei a conversar com ele, e estava também um outro sobrinho dele também, que era evangélico. Comecei a conversar com ele, querido, eu ministrei a palavra de Gênesis a Apocalipse. O jeito que eu aprendi com o irmão Hélio Cajuvara. Peguei, expliquei para ele tudo. Ele aceitou Jesus, chorou ali e tal, né? E no outro dia ele mandou chamar a família inteira e pediu perdão para a família inteira, se reconciliou com a família. Na quarta-feira ele morreu. Fui no velório dele. Primeira coisa que a esposa dele, hoje a esposa dele tem o maior carinho por mim, né? A esposa dele, cheguei no velório, a esposa dele veio direto em mim e falou assim, Trovati, o que foi? Depois que você saiu, o Zé falou assim para mim, eu nunca na minha vida escutei palavras tão convincentes. Eu criei. E se creu, é salvo. Salva de palma para Jesus. Glória a Deus. Mas se eu tivesse feito com aquele cara um dia a minha vontade, que ele ia lá zombar, eu tinha estragado tudo. Então, querido, cada situação que acontece na nossa vida, nós devemos lançar semente no mundo espiritual. Lança semente. Lança semente. Depois, viva cuidando daquela semente. Cuida. Rega. Através do que, pastor? Obediência à palavra. Santificação. A Bíblia mesmo fala assim, ó, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E a santificação, querido, ela é para quê? É para poder você exercer a autoridade. Não se assuste com os desertos que vêm na tua vida, entende? Não se assuste. Só pense assim, estou passando uma situação, uma crise,
Você pergunta para Deus assim: Deus, como que eu tiro proveito dessa crise? Como é que eu faço, Deus, para ganhar uma autoridade aqui, ó? Você sabe por que eu tenho autoridade para ministrar sobre finança? É por causa das minhas falências, das minhas quebradeiras, por causa de eu ter perdido tudo um dia. Mas depois, né, por que eu tenho autoridade? Mas eu voltei à palavra, comecei a ver que a minha prosperidade dependia da minha obediência à palavra. A minha salvação não. A graça de Jesus não. E vamos falar a verdade. Não é uma graça muito grande eu poder todo dia, né, Raquel, orar, dobrar o meu joelho e falar: Deus, eu estou vivendo uma vida de pecado por falta de conhecimento, mas eu não quero ser destruído. O Senhor me ajuda, Deus, o Senhor me ajuda. Mas você pede ajuda, mas vai ler a palavra, vai escutar Raquel, vai ver põe uma pregação ali, né, tal. Ó, às vezes na Bíblia nós não gostamos dos livros de Levítico, Deuteronômio, onde fala das leis de Deus. Mas nós devíamos ouvir. Entende? Por quê? Porque os espíritos malignos, eles conhecem aquilo lá em profundidade. E Jesus, ele fala: eu não vim absolver a lei, eu vim cumprir a lei. E você não vai ser salvo por cumprir, eu não sei se você entendeu, mas você vai poder mandar o diabo embora. Você vai poder, querido, fazer as coisas acontecer na tua vida. Você vai poder chamar a existência aquilo que Jesus mesmo falou: tudo que pedir ao Pai é certo que recebereis. E por que não recebe? Porque o diabo tem lugar, tem brecha, tem falha aí. Todos nós temos. Então a vida de oração, querido, é para poder você resolver isso. Nunca saia de casa sem fazer uma batalha espiritual. Sem antes falar: diabo, eu te amarro em nome. Primeiro ora, confessa, pede perdão. Porque se você não tiver humildade de saber que você é a bosta da merda, do cocô, do verminho de Jacó. Entendeu? A humildade é para isso, é para poder se lançar debaixo. Aí quando você se levanta, querido, quando você se humilha e você exalta Jesus, quem levanta não é você, é Jesus levantou em você. Porque se você levantar, o diabo tem autoridade contra você, porque você não consegue ser perfeito. Mas se você é humilde e vai tentando obedecer, agora a humildade que faz você ficar protegido, dependente, mas a atitude faz você avançar, faz você crescer, faz você prosperar. Ó, Hebreus capítulo 4, versículo 12, lá diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga comigo: a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu vou voltar nesse versículo, mas nós vamos lá em 2 Coríntios 10, versículo 4. Lá fala assim, né? Que as armas das nossas milícias não são, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e todo conhecimento. Põe lá para mim, Fábio. 2 Coríntios 4,12. Ó, aí nós vamos entender, querido, ó, que para nós termos uma vida de oração, nós temos que saber como é que briga. Diga comigo, como é que briga? Vamos, gente. Fala assim: como é que briga, pastor? Você vai entrar numa briga, querido, para ser estraçalhado pelo diabo? Hã? Diga comigo, no mundo é luta, fala aí, é guerra. Então o que a Bíblia fala? Ó, né, que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados. Então, quando lá em Efésios fala assim, ó, depois de ter feito tudo isso, aí ele fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus,
Porque quando você pratica, querida, a palavra, você está revestido da autoridade de Deus. É aquela autoridade não é tua, é da palavra que você obedece. É da palavra que você pratica. Entende? Você está revestido. Então, como é que você vai entrar numa guerra, querido, e você está sem armadura, sem arma, sem escudo, sem sapato? Entende? Não conseguiu, Fábio? 2 Coríntios 10, 4. Não, é 4, 10, desculpa. 2 Coríntios 4, 10. Ó. Ah, não é aí não. 2 Coríntios 10, 4. Fábio. Então. Ou é 4, 4, 12? 4, 12, então. 4, 10, 4. Então é aí mesmo. Ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir. Ó, destruímos todo raciocínio. Não tem linguagem de hoje, hein? Faliciosos. Vamos lá. Todo raciocínio falso, tá, gente? Vamos lá. Vai no outro versículo, Fábio. 5. Fábio está sem prática lá, mas já aqui. Então, olha bem. O diabo, querido, ele é assim, ó. Quando você vai exercer autoridade sobre ele, ó. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, não são carnais, né? São armas poderosas de Deus capazes de destruir fortalezas. Assim destruímos ideias falsas. Aí depois fala assim, e todo orgulho humano que se levanta contra o conhecimento de Deus. Diga comigo, orgulho humano. Então, qual que é o maior problema do homem? É o orgulho. Você sabe por que às vezes a gente não gosta de autoridade? Não gosta de pastor? Não gosta de patrão? Você sabe a raiz de não gostar? Fala comigo. Orgulho. E o que a palavra de Deus tem que destruir? Ó, vamos repetir para você gravar? Diga comigo, eu preciso gravar isso.